Acabamos de cantar, junto com a natureza, filhos e filhas do Senhor, nos juntemos para adorá-lo com fervor, isto é, com ânsia, com desejo, com aplicação, com intensidade. Seja assim neste culto, nesses próximos minutos que vamos passar juntos. Uma atitude proativa diante da palavra do Senhor, diante do encontro que nós vamos participar neste tempo. Muito obrigado por nos convidar para participarmos com você do seu culto. Nos encontramos para isso. Os limites do ministério da nossa igreja neste culto são os seus limites, os limites da sua casa e os limites da sua vida. Desejamos, portanto, para você um dia abençoado, uma semana abençoada, uma vida abençoada. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Assim tem início o Salmo 130. Partindo de profunda inquietação do salmista, que deve ser nossa também, o Salmo se encaminha na direção da esperança que se pode ter em Deus. Diz assim o verso 3: Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Diferente da observação humana, muitas vezes curiosa, feita por espectadores que apenas desejam saber o que se passa na vida alheia, o salmista considera que a observação divina é criteriosa, como a de alguém que faz anotações para acerto de contas. Se assim o Senhor fizer conosco, quem subsistirá? Quem escapará? Certamente nenhum de nós, somos todos pecadores. Felizmente o Salmo prossegue e anuncia uma verdade confortante que nos leva da aflição para a esperança. Diz assim o verso 4: Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Senhor, se observares as iniquidades, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Há perdão pleno, gracioso, encontrado em Deus, só em Deus. A consciência de que o Senhor observa os nossos pecados e, podendo nos condenar, por misericórdia oferece perdão através de Jesus Cristo, nos faz temer e reverenciar o seu nome santo. É momento de confissão, oportunidade para buscarmos o perdão de Deus. Façamos isso com temor e reverência. Senhor, sabemos que se levares em conta as nossas iniquidades, nenhum de nós escapará. Somos falhos, sujeitos a erros, mas na certeza que vem da Tua palavra de que contigo está o perdão, nós nos apresentamos diante de Ti neste momento, confessando as nossas culpas e pedindo que nos perdoes. Com temor e reverência, oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos falar sobre a nossa família. Beijo, eu sou a Laura. Vamos falar sobre a nossa família. Beijo, eu sou a Laura. Olá, meu nome é Daniel. Somos a família Peniche Brandão. Queremos dividir com os irmãos nesse tempo de isolamento o texto de Mateus 6, 19 a 21. Ele nos ensina a importância de investirmos tempo nas coisas eternas. Eu sou a Thaís e minha experiência como enfermeira em meio a essa pandemia é como é importante ter os olhos voltados para aquilo que é eterno para ter as nossas esperanças renovadas. Se puder, fique em casa. Olá, Laura. Olá, Laura. Essa garota é uma tipona. Amamos a Laura lá na igreja. Todos amam a Laura lá na igreja. Beijos, Laura, como você mesmo mandou para nós. Nós estamos devolvendo para você. A igreja toda diz para você. Beijos, Eduardo, para Laura. Beijos da igreja para Laura. Ela é tão especial que até os pais ficaram em segundo plano. Daniel e Thaís. Família abençoada de nossa igreja. Obrigado, Thaís, por esse ministério, essa vocação que
que você tem realizado com tanto amor ali no hospital, cuidando de tantas pessoas. Que a paz, a proteção do Senhor estejam sobre a sua vida, sobre a vida do Daniel, sobre a vida da Laurinha também. Amamos todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Bem-vinda, Laura. Bem-vinda, Laura. Vamos ler novamente uma porção da Palavra de Deus, um recorte da Palavra de Deus nesse momento. Se fosse nos dias de hoje, esta carta que vamos ler teria como endereço do remetente a prisão. É isso mesmo. O endereço deste remetente seria a prisão. A igreja de Éfeso, a igreja do Rio de Janeiro, as nossas vidas, Paulo nos escreve o seguinte. Vamos ler juntos, portanto. Efésios, capítulo 6, alguns versículos, 10 a 18, 23 e 24. Assim diz Paulo a cada um de nós. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os seus pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. 4. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. 5. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E termina Paulo. Orem no Espírito e em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Paulo diz em resumo: fortaleça-se no Senhor, mantenha-se firme, permaneça inabalável. Para isso, vista toda a armadura de Deus. E nós dizemos, através do canto, firme nas promessas de Jesus.
profeta Samuel, quando se despedia do povo de Israel, ele fez ao povo uma promessa muito interessante. Ele disse: quanto a mim, longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de interceder por vós. Eu vos ensinarei o caminho bom e direito. Observou o que ele diz? Longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de interceder por vós. Quando a gente deixa de interceder por alguém, a gente está cometendo pecado. Então nós vamos agora não cometer este pecado. Nós vamos orar intercessoriamente pelos irmãos cujos nomes nós temos no nosso boletim, na lista do boletim de hoje, nomes de irmãos e irmãs que precisam da nossa intercessão. Oremos pela irmã Andréia dos Santos, Antônia Guimarães, Aurizé Cláudio Dias de Santana, Beti Lacerda, Campos Duarte Siqueira, Hilda dos Santos, Iedo Torres, Isabel Amélia Sales, Israel de Souza, Joaquina Anjos, José Lino da Conceição. Oremos ainda pela irmã Maria Gomes de Melo, Maria Machado, Martinha Rabelo, Natália Oliveira, Nilda Ataliba e Orlando Angelim. Continuemos orando, queridos irmãos, pelos irmãos Marlene Chaves e Jefferson da Silva. Os dois estão em tratamento contra o câncer. E, aliás, a propósito do nome Jefferson da Silva, eu queria fazer aqui uma correção. Não é bem a correção, porque ninguém errou, mas é só chamar a atenção para o fato de que nós temos em nossa igreja 2 Jeffersons. O Jefferson da Silva, este irmão pelo qual temos orado, crente relativamente novo, e o outro Jefferson, o irmão Jefferson Dias, aquele que canta, rege. O irmão Jefferson Dias disse que várias pessoas ligaram para ele dizendo: você está doente, o que você tem? E ele falou: não sou eu. Então, para não ficar dúvida, nós estamos orando pelo irmão Jefferson da Silva, tá bom? Então, não esqueça de interceder pelo irmão Jefferson da Silva, irmã Marlene Chaves, Maria José Ribeiro de Oliveira, chamada Maria José Zezé do Celeiro, ela também está na luta contra o câncer. Oremos por Paula, é sobrinha da irmã Sueli Bastos. A Paula está em tratamento contra o câncer também. Vamos orar pelas várias famílias enlutadas que nós temos aqui em nossa igreja. São vários irmãos, várias famílias sofrendo a dor da perda de um ente querido. Alguns motivados e levados pela Covid-19, mas outros por outras razões. Oremos também, irmãos, pela julho, chega no nosso calendário, e é um mês entre os batistas de missões estaduais, fora do Rio de Janeiro, e aqui no Rio de Janeiro nós temos Missões Rio, porque a cidade forma uma convenção. Então nós vamos orar pela campanha de missões da cidade do Rio de Janeiro, e especialmente um apelo que nós estamos fazendo desde a última quarta-feira pelo Lar Batista do Ancião. O Lar Batista do Ancião, ele comporta até 60 internos, 60 anciãos, mas neste momento ele está com 31, e mesmo assim os 31 estão lutando para sobreviver. Por quê? Porque antes da pandemia, as igrejas visitavam o lar, lá em Campo Grande, e levavam alimentos, ofertas, doações diversas, mas com a pandemia chegando, essas visitas pararam e o lar está realmente precisando da sua ajuda. Se você quiser dar alguma oferta financeira para o Lar Batista do Ancião, você pode fazer isso no site da igreja, www.pibrj.org.br, e ali você tem a instrução e o número da conta da igreja. Aí você deposita como se fosse para a igreja, mas dizendo depois Lar Batista do Ancião, e a igreja recebendo isso encaminha diretamente para o Lar Batista do Ancião. Vamos orar também pelas autoridades sanitárias, pelos pesquisadores. Nós temos vários irmãos na nossa igreja e outras igrejas também que são médicos, são enfermeiras, e eles estão na linha de frente. Nós precisamos cobri-los com as nossas orações, Não podemos cometer o pecado de deixar de orar
por eles também. Então vamos fazer isso, vamos curvar nossas cabeças e vamos orar. Eterno Deus, nosso Pai, damos-te graças por estarmos juntos pelos recursos da internet. É muito bom saber que nós podemos, mesmo distanciados fisicamente, estarmos juntos espiritualmente. Muito obrigado por essa oportunidade, por esse privilégio que tu nos dás. Oramos nesta hora pedindo que nos ajudes a não cometermos o pecado da não intercessão, mas pelo contrário, que nós nos interessemos pela tua obra, que nós nos envolvamos na tua obra, que nós participemos da tua obra em todos os aspectos, inclusive no da intercessão. Ajuda-nos, pois, a orar por esses irmãos cujos nomes foram mencionados aqui. E abençoa as famílias deles, a saúde deles, a recuperação. Oramos pelo consolo do teu Espírito para aqueles que estão enlutados, aqueles irmãos que nas últimas semanas, nos últimos meses, perderam entes tão queridos. Ó Deus, consola-lhes o coração, seca as suas lágrimas e faz com que eles possam, esses irmãos que ficaram, possam crescer nesse tempo de dor e de luto. Nós oramos também, Senhor, pela irmã Marlene Chaves, pelo irmão Jefferson da Silva, pela Paula. Oramos pela campanha de missões da cidade do Rio de Janeiro. Oramos pelo Lar Batista do Ancião, Senhor. Oramos por aqueles 31 anciãos que lá estão internados a cada dia, recebendo os cuidados dos batistas cariocas. Nós te damos graças porque colocaste no coração dos batistas cariocas a visão de trabalhar, de cuidar de anciãos, de pessoas que estão chegando à última faixa etária da vida e sem o recurso de uma família, sem o amparo de um filho, de uma filha, mas que nem por isso estão desamparados. Cuida deles, ó Deus, e usa-nos para ajudar aqueles que estão cuidando deles. Oramos, ó Deus, pelas autoridades do nosso país, autoridades políticas, pelas autoridades sanitárias. Oramos por aqueles que estão na linha de frente pesquisando vacina ou remédio contra o coronavírus. Ó Deus, dá a eles a iluminação para que possam juntar causa e efeito e assim produzirem os remédios e os recursos necessários para o combate ao coronavírus. Oramos pelos nossos irmãos queridos e amigos também, médicos, enfermeiros, funcionários de hospitais, aqueles que estão, portanto, na linha de frente, recebendo os doentes, numa situação altamente perigosa, altamente contagiosa. Cuida deles, ó Deus, dá-lhes todo o revestimento, toda a proteção, para que eles não se contaminem, mas pelo contrário, que eles tenham saúde para cuidar daqueles que foram contagiados. Ó Senhor, nós pedimos que nos abençoes como igreja, como servos, como filhos do teu coração. Abençoa-nos ainda neste culto, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bendirei
Nossa mensagem nesta manhã se baseia no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículos 11 e 12. 11 e 12. Deuteronômio, não sei se você sabe, é um conjunto, uma reunião das memórias de Moisés. Moisés está perto do fim da vida e ele está repassando as memórias de tudo aquilo que ele viveu ao lado do povo de Israel. E aqui no capítulo 32 é o último cântico de Moisés. Último cântico de Moisés. Então, como parte desse cântico, ele canta o seguinte, falando do povo de Israel: como a águia que desperta a sua ninhada, esvoaçando sobre seus filhotes e estendendo as asas, pega-os e leva-os sobre elas, assim só o Senhor o guiou o povo de Israel. Não havia com ele nenhum Deus estrangeiro. Veja que está falando aqui como a águia que desperta a sua ninhada, esvoaçando sobre seus filhotes e estendendo as asas, pega-os e leva-os sobre elas. Então, assim só o Senhor o guiou, só o Senhor guiou Israel. A disciplina do desconforto. Vamos orar mais uma vez? Curva a sua cabeça. Eterno Pai amado, nós te damos graças pelos teus cuidados para conosco. Pedimos agora que te manifestes mais uma vez, que te reveles mais uma vez, falando aos nossos ouvidos e corações. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Desde a antiguidade, a águia tem sido símbolo de coragem e de poder. Primeiro porque ela é enorme, é um fenômeno da natureza, essa ave imensa chamada águia. As fêmeas têm até de 1 metro da ponta do bico até o final da cauda, ela é 1 metro de distância, é um bichão, não é verdade? E de asas abertas, então, ela pode medir até 2 metros, de uma ponta da asa até a outra, ou seja, é um pequeno avião, né? Parece um pequeno avião, essa maravilha da natureza que é a águia. Os machos, evidentemente, são menores. Evidentemente, por quê? Porque esse é um traço comum das aves de rapina. A fêmea é maior do que o macho. Mas os dois são símbolos igualmente de poder, também por causa da sua excelente capacidade de voo. Ela tem uma autonomia de voo que é uma coisa impressionante. A inacessibilidade dos seus ninhos é outro fator muito interessante. Ela geralmente prefere fazer os seus ninhos lá onde ninguém chega, no topo das montanhas, geralmente montanhas rochosas. Algumas espécies gostam também de fazer os seus ninhos em árvores, mas tem que ser árvore muito alta para que ela se sinta lá em cima bem protegida. Além dessa coisa, né, da capacidade de voo, da inacessibilidade do seu ninho, ela também é famosa pela acuidade visual. Lá de cima, lá das nuvens, ela pode visualizar a sua presa lá na terra, lá embaixo, e descer focada e pegar a sua presa, que geralmente é um roedor ou é uma cobra, alguns bichinhos ela prefere para a sua alimentação. É interessante que grandes impérios, desde Ciro o Grande, o rei da Pérsia, passando pelas legiões romanas e passando pela Idade Média, grandes impérios têm colocado a águia como sendo o seu símbolo, porque, como eu disse, ela faz o seu ninho lá no alto de montanhas ou no alto de montanhas de árvores muito altas. De qualquer forma, os próprios ninhos são imensos.
Os ninhos que elas constroem chegam, meus irmãos, a 1,80 m de diâmetro e por 1,5 m de altura. Olha, quase da minha altura, um ninho de águia. Você vê que coisa maravilhosa. Agora, os especialistas, eles revelam para nós uma coisa muito interessante. É que quando chega o tempo de o filhote aprender a voar, a águia mãe o incentiva ao filhote calmamente, sossegadamente, ou seja, com carinho até. No princípio ela age com carinho, tentando fazer com que o filhote aprenda a voar. Mas se esse método carinhoso, né, de dar uma força, não funcionar, sabe o que ela faz? Aí ela apela. Ela apela para um recurso um pouco mais drástico, que é empurrar, presta atenção nisso, que é empurrar o seu filhote para fora do ninho. Ela empurra o seu filhote para fora do ninho e com essa disciplina do desconforto, ela realiza o seu desejo. Qual é o desejo? Fazer o filhote voar. Meus irmãos, esse dado da vida de uma águia não passou despercebido a Moisés. E nesse cântico que nós lemos, Moisés pega esse momento em que a águia está tentando fazer o filhote aprender a voar, e Moisés pega esse momento e faz dele um momento de cântico, de louvor a Deus, porque ele diz: é assim que Deus lida com a gente, é assim que Deus trabalha com as nossas imperfeições, foi assim que Deus agiu com o seu povo. Lembra que Israel estava acomodado à vida do Egito. Se dependesse de Israel, meus irmãos, os egípcios, os israelitas jamais sairiam do Egito. Eles ficariam ali acomodados, tranquilos, né? Temos uma história toda que aconteceu aqui no Egito. Nosso pai Jacó veio de Canaã, primeiro veio José, vendido como escravo. Então nós vamos morrer por aqui mesmo. Quando Deus já havia prometido a Abraão, o ancestral deles, que eles não tinham no Egito a sua morada definitiva, mas que eles estariam indo depois para esta terra, a terra prometida que é Canaã. Então, às vezes, Deus precisa conosco também agir do mesmo modo que a águia mãe usa com o filhote. Deus precisa nos expulsar dos nossos ninhos confortáveis, cômodos, tranquilos. Se deixar, a gente vai morrer nessa tranquilidade. Então Deus dá um jeito de empurrar a gente para fora do ninho, do conforto e do comodismo, para que a gente aprenda a voar e voe os voos do Senhor. Nesta manhã eu queria pensar com você sobre essa disciplina do desconforto. Por que é que Deus faz isso? Com que propósito? E como é que é isso? Então, no versículo 11, a Bíblia diz: como a águia, Moisés cantando, como a águia que desperta sua ninhada, ou seja, que acorda os seus filhotes, esvoaçando sobre os seus filhotes e estendendo as asas, pega-os e leva-os sobre elas, assim o Senhor também age com o seu povo. Algumas vezes nós nos perguntamos: por que Deus agita o ninho da gente? Por que Deus agita o nosso ninho? É porque, irmãos, a disciplina do desconforto, ela é exercida por Deus para que nós possamos aprender a voar. E Moisés fixa aqui um princípio: como é a águia, é assim que o Senhor faz. Eu estava lendo também que a construção do ninho de uma águia é muito interessante. Por quê? Primeiro ela faz um piso, né, no ninho, o ninho está pronto, ela faz o piso, e esse piso, escuta essa, o piso é feito de espinhos.
Ora, como é que ela vai colocar os filhotes em cima de espinhos? Não, vamos com calma. Primeiro ela bota ali espinhos, mas depois ela cobre esses espinhos com uma penugem. E de tal modo que a última camada desse piso fica macia e fica leve, fica confortável. E aí os filhotes ficam ali dentro, eles ficam acocorados de cócoras, esperando que a mãe venha dos seus voos e das suas viagens e lhes traga o alimento. A mãe vai trazer comida e vai colocar na boquinha deles. É assim que funciona no princípio. Mas esse período dessa infância de total dependência, isso vai passar. Porque chegará o tempo quando a mãe não vai querer mais alimentá-los. A mãe acha que eles por si mesmos terão que se alimentar. Então, por isso, ela vai fazer uma coisa malvada, aparentemente. Ela vai retirar a camada macia de penugem que ela colocou por cima dos espinhos. Ela vai retirar aquilo e vai deixar o filhotinho, então, os filhotes, em contato direto com o espinho. Então, imagina o que vai acontecer. Para se livrar do desconforto dos espinhos, o que vai acontecer é que esse filhote vai se mexer daqui, vai se mexer dali, e ele vai tentar se ajeitar e fará tudo o que for possível para ficar livre do desconforto dos espinhos. E vai chegar um momento que ele não vai mais conseguir ficar livre dos espinhos. O que ele vai fazer então? Ele vai pular fora do ninho. E quando ele pula fora do ninho, ele começa a voar. Mas ele ainda não recebeu as lições básicas de voo de águia. Ele ainda não recebeu. É o primeiro voo dele. Então ele vai quase que em queda livre. E a mãe faz o quê? A mãe... que parecia pouco maternal, empurrando o bichinho para fora do ninho, agora ela vai ficar ali presente, ao lado do seu filhote. Moisés diz que o Senhor fez isso com o povo de Israel, no Egito. O Egito era um ninho para o povo de Israel. No princípio era um ninho confortável, a penugem estava protegendo os filhotes de Israel. Mas chegou um tempo que o Senhor resolveu levantar e retirar a penugem, e os israelitas ficaram em contato direto com os espinhos. E foi aí então que Israel saiu do Egito. Então nós temos aqui a razão do desconforto. A razão desse desconforto é para que nós possamos aprender a voar com as nossas próprias asas, sustentados e amparados pelo nosso Criador, mas já podendo nós mesmos buscar a nossa alimentação. Mas vamos ver em segundo lugar os recursos que Deus nos dá, os recursos de Deus para o nosso desconforto. O nosso texto, como eu disse, é um hino de louvor, o último cântico de Moisés, é Deuteronômio 32, e nesse cântico nós temos razões para enfrentar o desconforto. E como enfrentar o desconforto da disciplina do Senhor? Em primeiro lugar, nós temos que considerar o conhecimento do plano de Deus. Não se pode falar em disciplina do desconforto sem falar também em plano de Deus. Por quê, irmãos? Porque o Senhor está trabalhando em nós com um plano, com uma meta em sua mente. E a meta que Deus tem em sua mente é trazer-nos, que meta fantástica, é trazer-nos para perto do seu coração. Trazer-nos para perto do seu coração. E por isso ele pede a Israel para se lembrar
lá em Êxodo capítulo 19, versículo 4, ele diz assim: vistes o que fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Êxodo 19, 4. Então, esse cuidado de Deus não é um cuidado ocasional, não é um cuidado casual, não é um cuidado fortuito, mas ele tem uma razão de ser. Ele está dentro de um plano mais amplo, que é o plano de Deus cuidando das nossas vidas. Meu amigo, Deus tem um plano para a sua vida. Meu querido, Deus ama você e Ele quer cada dia aperfeiçoar você, fazer de você um servo útil nas mãos dEle. Por isso, às vezes, Ele usa a disciplina do desconforto. Ele usa a disciplina do desconforto. Não, nossa vida não é um barco navegando ao acaso, não é. Pode parecer às vezes que nós estamos como um barco flutuando, desorientados no meio do oceano, ao Deus dará, de jeito nenhum, mas o nosso barco segue uma bússola segura e santa, que é a vontade de Deus. Uma bússola segura e santa, que é a vontade de Deus. Por isso Jeremias disse aquelas palavras, o Senhor diz ao povo de Israel pelos lábios de Jeremias 29, 11, eu sei os planos que estou fazendo para vós, planos de prosperidade ou de paz, para vos dar um futuro e uma esperança. Para vos dar um futuro e uma esperança. Então, nós precisamos conhecer o plano de Deus. Em segundo lugar, nós precisamos ter certeza da presença de Deus. Certeza da presença de Deus. Vamos tentar entrar agora na cabeça do filhote da águia, e esse filhote se despencou do ninho, lá das alturas, e ele está caindo. Vamos supor que ele pudesse pensar e dizer o seguinte: minha gente, aí vou eu, posto para fora do ninho, que mãe desnaturada, jamais usei minhas asas antes, estou em pânico, estou caindo, socorro, acabou a segurança que eu tinha lá no ninho, e eu quero voltar para o meu ninho. Eu quero voltar para aquela segurança que havia no ninho. Você acha essas palavras impensáveis, né? Mas foi exatamente isso que Israel pensou. Quando Israel se colocou no deserto para rumar para a terra prometida, o povo de Israel não quis aguentar a disciplina do desconforto e começou a murmurar e a dizer: por que não voltamos para o Egito? Mas aí, esse filhote que está caindo, ele ouve um barulho do seu lado, é o agitar das asas da sua mãe, e sua mãe está do lado, o filhote vai caindo, a mãe vai descendo junto, com os grandes olhos fixos nele, é uma presença poderosa ali do lado. Meu amigo, você já esteve em algum momento atravessando uma espécie de pânico espiritual? Pânico espiritual. Quase todo crente já passou por algum momento assim, um momento de pânico espiritual. Mas é bom saber que mesmo quando a gente está em queda livre, aparentemente, nós podemos ouvir o tatalar das asas de Deus ao nosso lado. O Senhor está perto do crente. Então é a certeza da presença de Deus ao nosso lado que faz com que as nossas quedas tenham um propósito e uma lição.
Mas em terceiro lugar, a garantia do poder de Deus. Não podemos esquecer também isso, a garantia do poder de Deus. Então voltemos agora ao filhote que está em queda. Filhote em queda. Quando o perigo parece ser fatal, a águia mãe voa mais rápido e se coloca, olha que coisa, que fenômeno da natureza. A águia mãe ultrapassa o filhote na queda e já está de asas abertas, e ela se coloca debaixo do filhote, de modo que o filhote também possa abrir as suas asas e passear nos ombros, digamos assim, nas asas da sua mãe. É uma figura linda, não é? É a figura de Moisés aqui, como a águia que desperta a sua ninhada, esvoaçando sobre seus filhotes e estendendo as asas, pega-os e leva-os sobre elas. Assim o Senhor o guiou. Assim o Senhor guiou Israel. Então a águia fica flutuando no espaço, com as imensas asas abertas. O filhote se apoia sobre as asas da mãe, e aí sim ele recupera o equilíbrio. E sabe como é que se chama isso? Poder sustentador. Poder sustentador. Meus amigos, é assim também que o Senhor nos carrega, é assim que Ele nos leva, quando nós estamos em perigo, achando que as nossas forças não serão suficientes para a jornada, quando achamos que tudo está perdido e que o desastre será fatal, então o Senhor aparece de repente e nos sustenta com o seu poder. Por isso Paulo pôde dizer que o nosso poder, a nossa fraqueza é a oportunidade de Deus. Ele diz em 2 Coríntios 12:10, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Então, vamos ver agora por fim os resultados, em terceiro e último lugar, os resultados do desconforto. Então Moisés fala dos resultados da disciplina do desconforto. Aqui no versículo 13, que eu não li antes, vou ler agora, diz assim, Deuteronômio 32:13, ele o fez cavalgar sobre os lugares altos da terra e comer os frutos do campo, também o fez tirar mel da rocha e azeite da pedra dura, e vai falando outras coisas, ou seja, esse Deus que nos carrega nas suas asas, o propósito dele é fazer-nos alcançar, queridos irmãos, um nível superior de vida, ou seja, uma vida espiritual com qualidade. Eu sei que talvez a tentação da carne será que a gente fique para sempre no ninho, ali protegido, guardado, sem ir para um lado, sem ir para o outro, mas o Senhor às vezes nos empurra para fora do ninho e quer que a gente se lance na aventura da fé, para que a gente possa crescer espiritualmente e alcançar um nível superior de vida. Que tragédia seria se uma águia com tanto potencial de voo se limitasse a querer viver a vida toda dentro do ninho. Mas sem a disciplina do desconforto, é isso que iria acontecer. O filhote ia ficar para sempre ali, ó. Quem que não quer moleza? Até o filhote de águia. Então Moisés deixa aqui, meus queridos, uma lição preciosa. Como a águia, o Senhor muitas vezes agita o nosso ninho, sacode os nossos comodismos, para que nós possamos, enfim, alcançar a maturidade que Ele espera de nós. E muitas vezes, queridos, Ele faz isso usando a metodologia das lágrimas, usando a metodologia das limitações e das lutas. Lágrimas, lamentações e lutas se unem para nos empurrar para fora do ninho,
mas onde, na queda livre, experimentaremos o conforto da presença de Deus. Que bom saber que Ele não nos deixa estatelar no chão, que bom que Ele não nos deixa cair, a sua mão nos protege, a sua mente nos esclarece, a sua palavra nos orienta, e assim podemos amadurecidamente realizar a sua vontade. E ao fazer a sua vontade, meus queridos irmãos, nós teremos bênçãos e muitas bênçãos que desafiam a nossa própria imaginação. Quando Deus nos empurra para fora do ninho, é porque Ele quer que nós cresçamos espiritualmente. Quero terminar com uma história de um cosmonauta. Você sabe que os americanos chamavam os engenheiros, da NASA de astronautas. Então, para ficar diferente, os russos chamavam de cosmonautas, para evitar confusão. Uma distinção linguística que tem toda uma política por detrás, como você sabe. Então, no dia 29 de dezembro de 1987, 29 de dezembro, o ano estava acabando, um cosmonauta soviético, russo, portanto, retornou à Terra. Ele ficou lá no espaço 326 dias. Meus queridos irmãos, 326 dias é quase um ano usando um oxigênio artificial e longe da Terra. E ele voltou e ele estava com boa saúde, o que não era comum naquelas viagens. Geralmente quem voltava dessas viagens longas voltava com problema. Por exemplo, uns 5 anos antes, portanto em 1982, dois cosmonautas ficaram 211 dias no espaço. E eles voltaram com problemas, voltaram com tonteira, com taquicardia e com palpitações no coração. Ficaram 1 semana sem poder andar. Ou seja, o espaço acabou com eles, pobres coitados. 1 mês depois, eles ainda tinham que fazer terapia por causa da atrofia muscular e por causa da fraqueza cardíaca. Com a gravidade zero, os músculos do corpo começam a debilitar. Interessante isso, né? Com a gravidade zero, os músculos do corpo começam a se debilitar por falta de resistência. Então, os soviéticos, para corrigir isso, bolaram uma coisa. Eles inventaram o seguinte: eles criaram um vigoroso programa de exercícios físicos para os cosmonautas, para os seus astronautas, né? Inventou-se então o chamado, abre aspas, uniforme de pinguim. Uniforme de pinguim é um macacão de corrida amarrado com faixas elásticas, capaz de resistir aos movimentos que os cosmonautas fizessem. E isso exigia deles o quê? Algum esforço, muito esforço, aliás. E sabe de uma coisa? O esquema funcionou. Funcionou porque em 87, aquele cosmonauta que passou 326 dias no espaço, voltou com excelente saúde, sem problemas musculares, tranquilo. Lição para nós. Nós às vezes sonhamos com uma vida sem dificuldade, mas Deus sabe melhor o que é bom para nós. Quanto mais fácil é a nossa vida, quanto mais confortável é a nossa vida, mais fraca é a nossa fibra espiritual. Por quê? Porque a força, seja de que tipo for, só se desenvolve pelo exercício. Que o Senhor abençoe você, que você possa se exercitar
na graça e na misericórdia do Senhor e ser fortalecido para ser uma bênção. Ó Deus, nós te agradecemos a disciplina do desconforto com que muitas vezes tratas a nossa vida espiritual. Obrigado porque cuidas de nós em todas as áreas, em todos os momentos, mesmo naqueles em que mais pensamos estar desamparados. Ali estás ao nosso lado, ali estás nos estimulando, nos protegendo, nos guardando, nos protegendo e guardando e fazendo com que que essa experiência nos faça crescer mais e mais. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Olá, nós somos o Ministério Infantil Pequeno Gigante e estamos morrendo de saudade da nossa igreja. Vamos ver o que será que os adultos e as crianças estão sentindo falta. O que será que eles responderam? Saudade de ver o berçário cheio e as crianças louvando a Deus do jeitinho delas. Das pessoas da igreja. Das tias. Berçário. Oi, tudo bem? Eu vou te falar uma coisa. Que eu não estou indo na minha igreja por causa do coronavírus, certo? Eu estou com saudade dos professores da EBD e também dos professores ou também tios da EBD. Tchau! O que eu mais estou sentindo falta é da alegria da igreja. O que eu mais sinto falta na igreja é dos meus amigos.
Eu sinto falta dos cultos dos embaixadores do rei e também dos cultos de vinho e ouros. Eu sinto falta dos cultos dos embaixadores do rei nos dias de sábado. Bom, o que eu sinto mais saudades são dos embaixadores, da nossa comunhão, das nossas atividades, deles me chamando a cada 3 segundos, todo mundo cantando o Pendão Real no último volume. Espero que todos estejam se cuidando, espero que todos estejam orando para que o mais rápido possível todos estejamos juntos. Abraços. Tudo nesse mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião, certo? Nós estamos passando por um momento muito difícil, que as pessoas têm que ficar em casa. Esse é o tempo de sentirmos saudades, mas daqui a pouco estaremos todos juntos. E nós, pequenos gigantes, estamos aprendendo a viver cada coisa em seu tempo. Muito obrigado a você que cultuou conosco nesta manhã. Foi um prazer tê-lo e é um prazer sempre renovado saber que você tem interesse em ouvir a palavra de Deus e em cultuar o nome do Senhor. Nós queremos convidar você para as 19 horas estar de volta a este canal e cultuar novamente ao Senhor. Nesses dias de pandemia, os crentes não estão distribuindo folhetos, como é costume de muitos dos nossos queridos irmãos. Não estão convidando para vir à igreja, como é costume de muitos outros. Então, como é que estamos fazendo? Nesses dias é possível convidar através do compartilhar o link. Então faça isso. Hoje à tarde, passe a tarde convidando os amigos para cultuarem ao Senhor conosco na noite deste dia. Nós à noite estaremos falando sobre uma parábola, que é a parábola do rico e do Lázaro, e ali entra alguma ponderação sobre o inferno. Então é muito importante que você também convide os seus amigos. Nós queremos agradecer também aos irmãos que nos ajudam na feitura e na gravação dos cultos. Eu quero agradecer aos irmãos da SECOM, o casal Luiz e Luciana Persiliano, o irmão Carlos Roberto da Silva. Nós agradecemos ao irmão Gandhi, da SECOM, Secretaria de Comunicação. Agradecemos também a Gerade, na pessoa do irmão João Marcos Sorém, que tem nos dado todo o apoio logístico semana após semana. Nós também queremos agradecer ao ministro de música, que confecciona o culto, os irmãos que participaram, do culto desta manhã, irmão Pedro Paulo Brandão Júnior e a Gabriela Esther Melo. Obrigado aos instrumentistas, Daniel Albuquerque, Fábio Coelho, Daniel S. Albuquerque e Daniel Albuquerque. São 2 Daniéis, pai e filho, Obrigado aos 2 e ao Fábio Coelho também, que participou. E obrigado ao irmão Felipe Moura, que tem sido uma bênção na edição, na montagem deste culto. Nós queremos também agradecer aos fiéis colaboradores da obra do Senhor. Meus irmãos, é emocionante. Estava agora há pouco conversando com o irmão Francimar, que é da nossa área aqui, de finanças, e ele estava quase emocionado também, falando da fidelidade dos irmãos. Como isso como essa descoberta nos levou ainda mais para cima. Porque a mídia aí fora, você sabe, a mídia aí fora falando o tempo todo, os crentes estão pressionando para abrir a igreja porque o dízimo não está entrando. Meu irmão, não se trata de dízimo entrar, o de que se trata aqui é de fidelidade ao Senhor. Quando um crente se batiza ali dentro, ele se batiza assumindo um compromisso com Deus, de que ele vai honrar o nome de Deus e vai participar do sustento da obra do Senhor. E isso não depende de templo aberto ou de templo fechado, meu irmão. Essa imprensa não sabe de nada, Você acha que algum crente vai deixar de dar o dízimo porque o templo está fechado? Tem uma irmã que todo mês ela manda, pergunta, pastor, tem alguém lá na igreja para eu levar meu dízimo? Já falei para ela desde lá do princípio da pandemia, eu falei, passa lá e entrega para o guarda vai encaminhar. E ela já veio, entregou uma vez, depois o guarda deixou ela entrar aqui. Ou seja,
A fidelidade é que é a coisa mais bela de se elogiar nesse momento. Eu louvo a Deus pela fidelidade dos nossos irmãos, membros da igreja, e dos nossos amigos, porque nós temos também um grande contingente de irmãos, amigos de outras cidades, escuta isso, de outras cidades, de outras igrejas, que têm contribuído mensal e infalivelmente para o sustento da obra do Senhor. Eu só tenho que louvar a Deus, porque Ele tem tocado os corações dos irmãos para essa grande participação. Eu quero encerrar o culto, então, lendo a bênção final em Filipenses 4, 19 e 20. Diz assim: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua riqueza na glória em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai seja dada glória pelos séculos dos séculos. Amém. Tenha um bom domingo. Até às 19 horas. Deus o abençoe. Amém. Nesta noite, viemos celebrar 135 anos desta casa de oração, coluna e firmeza da verdade. Poderoso Ele é. Guiou com a sua poderosa mão. Seu nome é Jesus, digno de toda honra, glória e louvor. Adore. Nosso Deus é poderoso. De geração em geração, proclame a sua glória.
conosco, exalte conosco,